Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Muito bom nós estarmos juntos para meditar na palavra de Deus nesse dia especial, nesta sexta-feira santa, nesta sexta-feira onde nós trazemos à memória o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabendo que o motivo do seu sacrifício, da entrega da sua vida, foi em amor, o motivo da entrega da sua vida foi para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos a oportunidade de reconstrução, de reconciliação com Deus o Pai, segundo os propósitos da criação, que era que nós vivêssemos com Ele durante toda a eternidade. Esse propósito pode ser reconstruído através do sacrifício perfeito e único de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Então, vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham pela transmissão do Facebook e também pelo canal do YouTube, Pastor Ivan Fidelis, Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. Este é o canal do YouTube que nós pedimos para que você se inscreva, comente, dê o seu like, compartilhe nas suas redes sociais, porque assim o YouTube compreende que a mensagem é relevante e ela é enviada para alcançar mais pessoas, para que esta palavra possa alcançar as mentes e os corações, para que todos recebam uma boa palavra de Deus segundo os seus propósitos. Nós que buscamos compreender o propósito de Deus e buscamos viver segundo a vontade dele, segundo a palavra que foi registrada na Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão, nós que vivemos desta maneira, buscamos agradar, buscamos amar ao nosso Deus, ao nosso Senhor. E da maneira em que ele prescreveu, que nós compreendemos o amor, porque ele é o amor que vive em nós através do Espírito Santo. Também nós temos que compreender o amor através da vida da pessoa de Jesus Cristo. A experiência de vida da pessoa de Jesus Cristo nos apresenta o amor materializado de Deus firmado aqui na terra como um parâmetro vivo e eficaz para que todos nós possamos viver dessa maneira. Quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós observamos o quanto este amor foi expresso e continua sendo expresso pela própria maneira da Escritura ser redigida e o que ela apresenta para que todos nós vivamos em paz, para que vivamos felizes, para que tenhamos a ressurreição de cada dia em nós mesmos, ressuscitando aquilo que é necessário para que a nossa felicidade seja completa, como afirma o próprio Jesus Cristo. Para que tudo isso aconteça, nós temos que interpretar, conhecer e interpretar de maneira viva e eficaz a palavra de Deus, a Bíblia, e colocá-la em prática como prioridade em nossa vida. É isso que nós pensamos um pouco juntos no dia de ontem, no programa de ontem. É isso que nós temos que fazer todos os dias para que sejamos agraciados pela presença de Deus em nossa vida de uma maneira muito especial, de uma maneira em que nos corrige, em que nos exorta, em que nos conduz para o melhor que a vida pode nos oferecer dentro das prescrições de Deus, com ética, com moral, com respeito, com bons relacionamentos, com integridade de vida pessoal, na sua integralidade pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na sua vida parental, na sua vida social de trabalho, social das relações de amizade. Então,
tudo o que nós precisamos para vivermos bem e melhor a cada dia nos é apresentado através da Bíblia, através da palavra de Deus. O poder de aplicar tudo isso em nossas vidas ou não está em nossas mãos. Deus nos concede livre-arbítrio. É muito interessante e muitas pessoas demoram para compreender esta autoridade de Deus através da sua palavra. Deus tem autoridade, mas não é autoritário. Existe uma grande diferença entre ter autoridade e ser autoritário. A autoridade que Deus tem e que Ele expressa para que nós o sigamos é uma autoridade de amor, de respeito, de relacionamento, é o amor vivo que permanece por toda a eternidade, porque Deus é amor, como afirma o apóstolo João, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é o amor vivo, e este amor vivo que se materializou em Cristo Jesus e que hoje vive espiritualmente em nós através do Espírito Santo, que habita em nossa mente, em nosso coração, que nos transforma, que nos regenera, que tira de nós a conformidade com o mundo para que nós vivamos conforme as bênçãos de Deus espirituais. Este poder que Deus nos dá de escolha, de estar ao lado dele por amor, este poder que Deus nos dá de fazer as melhores escolhas para que nós vivamos segundo a sua vontade, está em suas mãos, está em minhas mãos, está em nossas mãos. Nas nossas mãos, nós podemos ter, usando a expressão bíblica de Deuteronômio capítulo 30, nós podemos exercer a vida e a morte, a bênção e a maldição. Tudo está em nossas mãos. O que está em nossas mãos, através do livre-arbítrio, é a escolha de fazer o que é correto perante Deus, através do que foi revelado pela palavra, ou seguir os nossos próprios impulsos humanos, corrompidos pelo pecado, e fazer aquilo que desagrada a Deus, se distanciar cada vez mais de Deus. A grande questão é que o distanciamento de Deus não traz a essência do prazer, a essência da felicidade, e tudo o que nós vivemos passa a ser momentâneo, passa a ser instantâneo, ele não é duradouro, ele não é permanente. E aí está o nosso grande conflito, o nosso grande dilema com esta relação do amor permanente que nós temos em Deus, através de Cristo Jesus e do Espírito Santo que habita em nós. O texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, é onde Jesus declara a todos os apóstolos e a todos nós, nos dias de hoje, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Observem esse texto. Atos, capítulo 1, versículo 8. O livro de Atos foi escrito pelo historiador Lucas, que era um médico, não foi apóstolo e nem discípulo de Jesus, mas Lucas, como historiador, como um médico pesquisador, ele se interessou pela vida de Jesus, ele entregou a sua vida a Jesus, ele buscou conhecer a Jesus, ele foi discipulado pela palavra de Jesus, não por Jesus diretamente na sua humanidade, no seu tempo em que Jesus escolheu os seus discípulos ali, que se transformaram em apóstolos, mas Lucas, assim como todos nós,
também foi discipulado pela palavra de Jesus, pela palavra escrita de Jesus. E Lucas fez parte desta escrita, porque como pesquisador, ele escreveu 2 livros. Ele escreveu o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, né, segundo as suas pesquisas, segundo o que ele conseguiu reunir, e o propósito do seu livro, que é apresentado, o Jesus que cura, o Jesus que restaura, o Jesus que é presente, o Deus presente que exerce a sua autoridade em amor, oferecendo escolha, reconstruindo o ser humano na sua expressão espiritual, na sua expressão emocional, psicológica, social, relacional. O Jesus que reconstrói, o Jesus que cuida, o Jesus que é o Deus encarnado. Lucas, no Evangelho, ele relata muito bem como Jesus nasceu, como foi a concepção de Jesus, sendo Maria a sua mãe, e concebeu pelo Espírito Santo. O livro de Lucas agora, em Atos, capítulo 1, versículo 8, é onde Lucas registra a voz de Jesus, quando ele fala que nós receberemos poder quando vier sobre nós o Espírito Santo. E este poder nos faz com que sejamos, aqui na nossa tradução na língua portuguesa, que sejamos testemunhas. É muito interessante essa palavra usada por Lucas no texto grego, porque a palavra usada no texto grego, que é traduzida como testemunhas, é mártir. Nós seremos mártires. Um mártir é aquele que suporta com louvor o sofrimento, a provação. É aquele que suporta as ofensas. Mártir é aquele que tem um objetivo maior, que suporta as provações dessa vida, porque a sua causa tem um propósito íntegro, justo, bom. E é isso que Deus considera de nós. É isso que Jesus Cristo considera de nós. Que nós sejamos mártires do seu evangelho, da sua palavra, mártires da sua integridade, da sua postura de vida, dos seus ensinos, para que nós não venhamos abrir mão daquilo que Deus colocou em nossas vidas. É por isso que o amor de Jesus Cristo em nós tem que ser um amor vivo, tem que ser um amor eficaz. E nós só compreendemos isso quando recebemos o Espírito Santo. O texto aqui, no versículo 8 de Atos 1, diz assim, que nós receberemos poder. E essa palavra poder, aqui usada por Lucas, né, é uma palavra que fala a respeito do dinamismo, a respeito daquilo que gera energia. Qual é a sua fonte de energia? A fonte de energia de todo cristão é o Espírito Santo. Esta fonte de energia que nos oferece a escolha, que nos oferece a direção, que nos oferece o caminho correto para que nós sigamos segundo os propósitos de Deus em nossas vidas. Para que nós reconstruamos a vida de Jesus Cristo em nossas vidas, para que, como o apóstolo Paulo disse, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É este poder, esse poder dinâmico que faz o amor de Deus permanecer vivo na minha mente, no meu coração, no seu coração, na sua vida, na minha vida. Ser testemunhas, ser mártir, para preservar os princípios, os valores, a ética do reino de Deus, da Igreja de Jesus Cristo, seguindo toda a palavra, não permitindo que o mundo venha mudar aquilo que Deus prescreveu. A partir da constituição inicial do ser humano no matrimônio, como
está em Gênesis, Deus institui o matrimônio e Jesus Cristo depois, nos evangelhos, ele nos diz que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. O propósito original de Deus, para que nós vivamos bem, vivamos em paz, para que tenhamos felicidade. E tudo isso está no poder que foi concedido às nossas mãos pela compreensão da palavra através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos concede esse poder de compreensão, de entendimento, de escolha, de opções, esse leque de opções que a vida nos oferece, esse leque de opções que a palavra de Deus também nos oferece, e quais as opções de vida que nós vamos seguir. Deus espera que nós sigamos as opções oferecidas pela Bíblia, pela palavra. Seremos mártires, receberemos poder ao descer sobre nós, ao habitar em nós o Espírito Santo, e aí seremos esse mártir, essas testemunhas em todos os lugares em que nós estivermos. É por isso que ele usa o exemplo da região em que morava, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Resumindo e traduzindo para os nossos dias, independente do lugar em que nós estejamos, independente de onde ficarmos ou onde iremos, nós somos mártires para preservar a palavra de Deus com integridade e com fidelidade. Nós somos testemunhas, porque podemos testemunhar do amor de Cristo que nos transformou, nos regenerou pelo Espírito Santo, que nos concedeu sabedoria, discernimento, entendimento, através dos frutos do Espírito que habita em nós. O texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, nos apresenta o que é a expressão desse poder do Espírito Santo habitando em nós. O poder do Espírito Santo habitando em nós, ele frutifica de uma maneira a existência de Deus e a presença de Deus em nós, que nós somos transformados e observados como testemunhas. E como mártires, temos que preservar tudo o que o Espírito Santo nos ensina, nos revela, e aquilo que ele nos transforma, nos corrige, nos exorta. O texto de Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Observe o que ele fala aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem tem essas coisas tem poder nas mãos, tem poder de escolha, tem poder de vida, tem poder de vida em si mesmo e tem poder de levar a vida abundante a outras pessoas através do seu exemplo, através do seu testemunho pessoal. Versículo 25 também fala: se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Sempre buscando compreender o Espírito de Deus em nós. Esse Espírito que foi enviado pelo próprio Jesus Cristo, como ele mesmo declara e registrado pelo apóstolo João. Em João 16, versículo 7, Jesus diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier. E aí Lucas, em
Atos 1:8 registra, ele veio, e quando ele veio, ele nos concedeu o poder de amar, o poder de sermos benignos, o poder de sermos restaurados, o poder de termos autocontrole, domínio próprio, o poder de esperar com longanimidade, porque aqui em João 16, no versículo 7, Jesus estava se despedindo e disse, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá. Jesus se entregou na morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, foi ao céu, mas ele enviou o Espírito Santo. E ali em Atos 1:8, Lucas registra a fala de Jesus, recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. O amor que vive em você pelo Espírito Santo concede o poder para você fazer as melhores escolhas na sua vida. Que você tenha esse poder de escolhas nas mãos com sabedoria e discernimento espiritual. Que a palavra de Deus seja viva e eficaz em você, no seu lar, na sua família. Que você tenha uma excelente Páscoa, uma Páscoa de morte daquilo que deve morrer em você, para ressuscitar o Cristo que viverá permanente na sua mente, no seu coração, e que te guiará pelo Espírito Santo todos os dias da sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelas bênçãos e cuidados. Te agradecemos pela maneira que o Senhor cuida de nós. Te agradecemos pela morte do seu Filho Jesus, que se entregou por nós para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Te agradecemos porque temos a história atualizada e sabemos que Jesus, apesar de ter se entregue e feito o sacrifício perfeito por nós, ele descansou ao sábado, ele ressuscitou ao terceiro dia. E no domingo da ressurreição, nós temos a presença viva de Jesus em nós pelo Espírito Santo. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão, sobre cada irmã que está nos ouvindo, sobre cada lar, sobre cada família, que todos recebam um toque das tuas mãos de uma maneira restauradora, segundo os teus propósitos sobre eles. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.